Atos capítulo 3, versículo 11 a 21. O título aí já mostra, né? O discurso de Pedro no templo. Vamos até o versículo de número 21. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de morrer. Versículo 19: Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de sua restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Obrigado, Senhor. Que a sua palavra nessa manhã ela encontre caminho no nosso coração e fale conosco, revela-se a nós. O teu Espírito Santo seja livre para falar conosco e nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a interpretar a sua palavra. Somos carentes, Senhor, de compreensão, sabedoria, de instrução. Por isso, o Espírito Santo nos ensina, como o Filho de Deus mesmo falou, que enviaria o Espírito Santo e ele ensinaria-nos toda a verdade. Então, nos ensina nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos nessa manhã. Isso aqui é a continuidade, né, da experiência daquele coxo que, em Atos capítulo 3, ele ficava ali durante toda a sua vida. E esse período longo em que ele acostumou a ficar na porta do templo. E quanto aquilo virou, na verdade, a porta do templo, virou um ministério dele. Era o ministério da porta do templo. Então tem muitas pessoas que já virou corriqueiro, ficar naquilo ali, naquele ambiente ali. Ele não sai dali, não espere que ele saia dali, que ele se mova daquilo, que ele acostumou com aquilo, ele aprendeu aquilo, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer aqui. Então, irmãos, mas algo mudou. Desde o momento em que a igreja tinha uma ação que era, vamos dizer, né, John Piper diz que a vida de oração deve ser uma vida comunitária, uma vida de igreja. E você pega Atos 2:42, diz que eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na hora nona era normal que no pórtico de Salomão, a parte externa do templo, os apóstolos iam orar. E naquela ida ao pórtico de Salomão, o coxo estava lá. Durante muito tempo no mesmo lugar. E quando ele viu a oportunidade e viu aqueles dois homens, ele pediu uma esmola. A vida inteira dele ali naquele lugar, mas
ele esmolava, irmão. Ele só pedia. E as pessoas davam dinheiro para ele, virou um ministério dele. Tem ministério que ele só serve para pedir dinheiro, amém? Ele esmola e fica naquilo, e pedindo, pedindo, pedindo. Mas ele encontrou duas pessoas que iam mudar a situação dele, ia transformar a vida dele. E incrível, né, que a igreja ela tinha aberto mão de toda a propriedade. Todo mundo vendia os seus bens, as suas propriedades. Entenderam que igreja é o bem comum de todos. A igreja serve para todos e tudo que você tem deve ser repartido entre os irmãos. A sua comida, a sua roupa, a bebida que você tem, a sua casa, hospedar, receber, irmãos. A igreja primitiva entendeu o princípio de comunhão, de vida comunitária, que a igreja é uma comunidade de crentes que não vivem para si, que só pensam em si. Então, Pedro e João não acumulou bens materiais nenhum. Não tinha uma casa na praia, não tinha um hotel para ficar enquanto iam servir os irmãos. Eles nem se preocupavam com isso. E é lindo que quando o coxo pergunta, não estou aqui, eu preciso de algum dinheiro, Pedro e João olhou para ele e falou, nós não temos prata e nem ouro, mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Amém, irmãos? É a cura, irmãos. A cura para esse sistema religioso que nós temos confrontado e temos falado é o nome de Jesus. Para tirar os irmãos da inércia, da paralisia, ele não consegue andar, não consegue se mover. O templo virou uma religião sagrada. O templo deixa prostrado, as coisas divinas deixam as pessoas ali paralisadas durante muito tempo, não se move, não vê nada novo. Mas Pedro e João tinham uma novidade. Em nome de Jesus, irmão, proclame o nome de Jesus. Não entre em confronto. Não entra em guerra, não entra em briga, discussão, contenda. O que a gente deve fazer? Como Pedro e João, em nome de Jesus, o que você precisa é de Cristo. Levanta e anda. E ele levantou, pegou o seu leito e começou a louvar. E entrou na cidade. Mas a religião não quer que você largue a porta do templo. Ela não quer que você seja curado. Ela não quer que você reúna só em nome de Jesus. Que conheça só a pessoa de Jesus. Eles querem mais. E um movimento começa a partir da religião para tentar prender Pedro e João. Mas nesse meio tempo, Pedro tem uma mensagem. Porque não é a cura que evidencia que aquele coxo agora ele está salvo. Ah, porque foi curado, está salvo. Um homem curado não quer dizer que ele está salvo. O homem curado precisa da mensagem. Precisa do evangelho. Precisa conhecer quem o curou. Quem é a pessoa que alcançou o coração dele, que curou ele por dentro, e o resultado da cura interna é a cura externa. Irmãos. Quantos irmãos você acha que está curado? Está andando, está falando, entra para lá e vem para cá. Ele é um doente interior. Ele está preso em formas, maneiras humanas, doutrina de homem, costume de igreja, irmãos. E nesse ínterim, Pedro e João evitou uma coisa que todos nós, como cristãos na igreja, nós devemos evitar. Glória pessoal, tapinha nas costas, reconhecimento, bajulação. Pedro e João não aceitaram nada. Olha o versículo 12. O versículo 12 diz assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, vocês estão olhando para a gente e maravilhados, como que se pelo nosso próprio poder e nós somos piedosos e realizamos alguma coisa. Pare de olhar para a gente. Ministério é sim, não é o nosso ministério, não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não somos nós que fazemos, não, irmãos. Pedro está dizendo aqui, mudem o foco.
Não é porque ele olhou para a gente que ele foi curado. Quantas pessoas, irmãos, precisam de uma vez por todas glorificar o Senhor na sua vida? Pedro muda o foco. Não é as nossas realizações, não é as nossas metas, os nossos métodos, as nossas maneiras, o nosso dom espiritual, a nossa capacidade. Pedro usa duas expressões, poder e piedade. Não é nosso, irmão. Pedro diz, eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho capacidade. Eu era um pescador na beira do mar. Ficava lá preocupado com família, com casa, e de repente ele passou e falou, vinde após mim que eu vou te fazer pescadores de homens. É isso, não tem poder em mim. É o chamado de Deus, irmão, que evidencia que o Senhor está conosco. Não são as nossas realizações. Quantos irmãos estão ligados a gente, ao nosso relatório, à nossa conferência, é o nosso encontro. Não é não, irmão. Pedro diz, não é o meu poder e nem a minha vida piedosa. Vocês sabem quem eu era e depois que eu fui salvo, não havia muita marca de conversão em mim. Eu ainda andava armado. Eu ainda discutia quem ia ter posição. Eu ainda fui advertido pelo Senhor que o diabo queria consumir a minha alma. Eu fui advertido que eu iria negá-lo. Ou seja, Pedro não era um homem tão piedoso não, irmão. Não tinha poder pessoal e nem piedade pessoal. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que não tinha glória no ministério dele. Ele não buscava glórias de homens. Ele não buscava que os homens reconhecessem que ele era chamado, porque Deus operava através dele, que ele era poderoso e muito piedoso. É como 1 Coríntios 4:7, Paulo diz assim, pois quem é que te faz ser reconhecido? Olha o que Paulo diz. E o que você tem que Deus não tenha te dado. Olha isso, irmão. E se você recebeu, por que você quer glória pessoal para você? Aí Paulo diz assim, como se eu não tivesse recebido da parte de Deus. Ah, irmãos, pessoas atrás de glória, atrás de reconhecimento. Tudo que nós recebemos é pela graça. O dom que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, os filhos que você tem, até os seus cachorros, irmão, tudo, irmão. Se o Senhor não nos der, se o Senhor não nos conceder, nós vamos ficar atrás de poder humano e glória humana. Olha o versículo 16, diz assim, pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo se fortaleceu e este homem que vocês estão vendo e reconhecem ele, sim, foi a fé que vem por meio de Jesus que deu a ele saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro traz para a centralidade da mensagem dele Jesus Cristo. Não olhe para a gente, para a nossa obra, para o nosso ministério. Nós não queremos ser reconhecidos. Nós queremos colocar Jesus no centro. Nós queremos fazer Jesus conhecido entre vocês. Então é Jesus que é mostrado na mensagem de Pedro. Não era a obra que ele fazia, não era o ministério que ele tinha, não eram as ações espirituais de como ele teve, que andou sobre o mar e que viu o Senhor operar milagres, nada disso, irmão. O reconhecimento era essa palavrinha, Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mateus 1:21 diz assim, falando sobre o nascimento de Jesus. Ela, Maria, dará à luz um filho e porás o nome Jesus. Nós esquecemos, tem Jesus na parede, tem Jesus na pulseira, tem Jesus na bandana, tem Jesus na camisa. Mas poucas pessoas sabem quem é Jesus. Vou perguntar para 90% dos cristãos, quem é Jesus para você? Jesus é o curador, Jesus é o abençoador, Jesus é o libertador.
esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é esse aqui, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus, porque ele salvará, amém? A palavra hebraica para Jesus é Josué, a salvação de Deus. É Deus que salva. Na anunciação do seu nascimento, o seu nome é, por isso que Pedro usa aqui no versículo 16, é em nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que ele recebeu saúde perfeita. Aleluia, irmão. É em Jesus, é na pessoa de Jesus. Pedro mostra que o ponto vital não é as nossas realizações. Olha só Atos 4, 3, 13 e 14, ele vai dizer: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou. Primeiro aspecto que ele vai apresentar de Jesus, ele é servo. Servo. O seu servo ministério é aprender com Jesus que se o filho é servo, todos nós somos servos. Todos nós devemos servir uns aos outros. Nós não somos maior que Jesus. Nós somos servos uns dos outros. Jesus falou: se vocês querem ser maior um que o outro, você tem que ser aquele que serve. Marcos 10:35 diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o ministério de Jesus, assim como o nosso, deve ser ministério de servo. No grego, doulos, escravo. Aqui, Lucas quer dizer, ele é escravo. E por que a gente quer o primeiro lugar? A gente quer a realização, a gente quer o poder, a gente quer a glória. É porque nós perdemos a mensagem central para a igreja, que é Jesus. Se Jesus é o servo a quem vocês matastes e negaste perante Pilatos quando havia decidir soltá-lo. Ele era só servo, irmão. Não queira nada além de servir na igreja. Abrir sua casa, dar o seu tempo, usa o seu carro, leva os irmãos, pega a motinha, bota a sua mulher na moto e vai reúne quarta para orar, reúne terça para estudar a Bíblia. Serve, irmão. O modelo do ministério de Jesus é o ministério, primeiramente, a pessoa de Cristo é quem ele é, e quem ele é. Primeiro, ele é um servo. Irmão, se a igreja visse que Jesus veio servir, não se dividiria de ninguém, é só um servo que está ali. É mais um servo que veio servir, ele é um remador, ele veio pegar ali o remo e ele quer remar com a gente. Ele quer ir com a gente, ele é servo. Mas quando a gente perde a visão do nosso serviço, que é servir os irmãos, a gente coloca um monte de coisas na frente. Acha que é superior, acha que chegou primeiro. Não, irmãos. Pedro aqui lindamente diz: vocês precisam entender, no versículo 13, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele já glorificou o servo dele. A glória não foi reconhecimento que Jesus tinha enquanto estava servindo. A sua família não queria. Vai e se revela aos outros. Para que você está aqui? Quando os gregos foram atrás dele, os discípulos falaram: todos te buscam. Era a hora de Jesus ser reconhecido. Era a hora dele falar: tá bom, aonde nós vamos reunir? Reúne todo mundo, vamos fazer um ajuntamento grande. Os gregos, Senhor, querem te ver. Todos te buscam. Mas o ministério dele era de servo. É ali que Jesus diz:
Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Servir é cair na terra como uma semente. Uma semente que a gente não sabe se nós vamos germinar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ministério de grandes servos do Senhor, ele nem viu o que o Senhor fez através do ministério dele. Mas temos aí muitas coisas que o Senhor fez, que o Senhor conduziu, que tem escrito, e que o Senhor usou, e como o Senhor operou. Como a gente precisa, como servos do Senhor, cair na terra, amém, irmãos? Quando todo mundo te buscar, caia na terra, morra. Bonhoeffer dizia, o ministério é vá e morra e seja esquecido, amém? Ministério é vá, sirva, morra e seja esquecido. Está no livro O Discipulado. Compre de Bonhoeffer. Essas loucuras que a gente vê, que a gente conversou desde ontem, isso é porque não tem discipulado, não conhece o caminho da cruz. Não, irmãos. Aqui, nesse versículo 13, Jesus foi glorificado porque ele só serviu. Quer receber glória? Sirva. Quer entrar na glória? Sirva. Morra. Irmãos, olha o versículo 14. Diz assim, vós, porém, negastes o santo. Segundo aspecto da pessoa de Jesus. Ele é separado de tudo, irmãos. Separado da forma humana, da condução humana, do que os homens pensam, do que os homens acham, das teorias, das conspirações. Ele é, primeiramente, ele é servo para o serviço. E ele é santo porque ele era separado. Quando todo mundo viu a cura, os milagres, e ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, e ele botou todo mundo na relva, e ele falou, distribui, dá comida ao povo. Quando acordaram de manhã, ele não estava mais lá. E ficaram desesperados. Cadê ele? Cadê Jesus, Pedro? Para onde Jesus foi? Eu não sei, o mestre sumiu. Que ele era santo. Ele era separado. Encontraram ele lá numas beiradas, perto dos morros, no meio do mato, orando ao Pai, irmãos. Ele não queria a glória da multiplicação dos pães e do peixe. Ele não queria a multidão que estavam seguindo. Ele era santo, no grego ágios, separado. Como nós precisamos aprender que Jesus é santo, nós também devemos ser santos. Se separe, amém, irmão? Se separe para o Senhor. Não fica igual os outros buscando notariedade, buscando reconhecimento. Seja igual o Senhor. Seja igual ao Senhor. Seja santo. Jesus chegou a dizer em João 17, por causa deles eu me santifico. Às vezes nós temos que nos separar de certas coisas que todo mundo faz, porque a gente precisa cuidar dos irmãos. A gente precisa visitar os irmãos. A gente precisa orar pelos irmãos, orar com os irmãos. Irmão, como a gente precisa se separar. Quando Jesus percebeu que os discípulos o encontraram e ele volta, ele falou, vocês estão me seguindo porque vocês só vê o extraordinário. Vocês só querem milagre, vocês só querem pão, vocês só querem peixe. Os vossos pais comeram o maná que desceu do céu e morreram. Quando ele estava lá em silêncio diante do Pai, o Pai falou, muda o discurso, para de operar milagre, prega. E ele pregou. Abriu a Bíblia e começou a pregar. Todo mundo morreu depois que comeu. E ele falou, eu sou o pão vivo. Ai, quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6 diz que eles se escandalizaram. O quê? Esse filho de Maria
fazendo madeira, marceneiro, construindo móveis lá em Nazaré com aquele negócio. Tá dizendo que é Deus? Foram saindo, irmão. Todo mundo foi saindo. Sabe por que ele falou isso? Que ele era santo. E um Deus santo não vai dividir a glória dele com o homem. Olha só como diz João 6, 68 e 69. Quando todo mundo foi, Jesus virou e falou assim: ele não poupou, a santidade dele era tão grande que ele não queria poupar nem os discípulos. Foi todo mundo saindo. Se você apresenta a pessoa santa de Jesus, vai ficar menor ainda. Sabe por que está cheio de pessoas aqui e ali, aqui e ali? É porque o Cristo lá não é servo, não é santo. Enche, irmão. É igual o show da Lady Gaga. Enche! Mas João 6, 68, 69, Pedro, quando viu a multidão indo, Jesus falou: e vocês? Vocês não querem ir embora? Pode ir. Se vocês não virem quem eu sou, me conhecerem, me seguirem pelo que eu sou, pode ir embora. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Tem pessoas que de fato têm que ir embora. Tem que parar de ficar aqui com a gente, tem que se separar, tem que se dividir, irmão. Que ele não está vendo Cristo, não está entendendo quem é Jesus. Não é nada de igreja, reunião de igreja. Nós nos reunimos em Jesus, conhecendo Jesus que é o servo, que é santo. E Pedro olhou e disse assim, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, irmãos? Para qual reunião? Para qual casa? Para qual lar? Para qual ministério? Para que irmão? Para que livro? Para quem iremos nós? Para quem? Fala para mim, irmão. Fala. Não tem lugar para ir não, irmão. Não é a casa de ninguém. Não é a conferência de ninguém, o retiro de ninguém, no ministério de ninguém. Pedro é confrontado e Pedro declara só: tu tens a palavra da vida eterna. Pedro declara: o que importa não é o que tu fazes, é o que tu fala. Você entendeu, irmão? Se tem 3, mas o Senhor está falando, é isso que importa. E se tiver 2, se ele está falando, é isso que importa. Pedro falou: para onde iremos? A palavra vem do Senhor. Irmãos, o melhor lugar para ficar é onde o Senhor está falando a sua palavra. E aonde o Senhor fala a sua palavra não é uma multidão. Não é muito grande. Irmão, olha só. E Pedro continua: e nós cremos em você, Jesus. Crer em Jesus é crer na palavra, irmão. E ele continua: e conhecemos, olha como Pedro vai dizer, tu és o separado de Deus. Ah! Pedro confessa: nós te seguimos porque tu és distinto. Tu bebe vinho no casamento, tu entra lá e fala e cura, tu dança, tu é um judeu autêntico, nós sabemos onde sua mãe está, nós sabemos onde você trabalha, mas a verdade é que nós te seguimos porque tu és santo. É isso que as pessoas querem ver em nós. Pessoa que come, pessoa que bebe, pessoa que trabalha, pessoa que cria filhos, pessoa que vai na escola, pessoa que bebe vinho, pessoa que ela vai no banheiro, pessoa que briga com o filho, que briga com a mulher, mas no final ele vai falar: olha, Valério, eu sei, você é santo. É um santo, é santo, santo. Só que nós não somos santo do pau oco, amém? A igreja criou o santo do pau oco. Ser santo é ser tão humano quanto divino. Foi isso que Pedro viu em Jesus. Ele falou: você é tão santo
Que as pessoas não entenderam que te seguir não é comer pão e peixe, Senhor. Te seguir é te amar pelo que o Senhor é. Então, irmãos, que o Senhor possa nos mostrar que, primeiro, Ele é o servo sofredor. Que à medida que nós seguimos, nós devemos servir as pessoas, visitar as pessoas, orar com as pessoas, tomar café com as pessoas. Serve. O ministério de Jesus foi de casa em casa, na casa. E saía da casa, entrava na outra casa e entrava na outra casa. Vê The Chosen, se você não está acreditando. A série mais autêntica para isso que eu estou pregando é The Chosen. Está na Netflix e na Amazon. Tem falado para todo lado. Eu estou impactado com essa série. É The Chosen. Mas olha só, versículo de número 15. Lucas continua: desarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Primeiro, ele é servo. Segundo, ele é santo. Terceiro, ele é o príncipe da vida. Quem é Jesus pra gente? Ele é o nosso príncipe. Aqui a palavra autor da vida, lá em Hebreus 2:10, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e porque todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoando-os por meio do sofrimento. Aí Paulo diz assim: porque ele é o autor da nossa salvação. Quem é Jesus? Ele é o autor da nossa salvação. Primeiro, ele é um homem que veio nos servir. Ele é tão humano quanto divino. No seu serviço, ele era humano, irmãos. Foi no casamento. Quem já foi em casamento? Já foi em casamento? Só que no nosso que a gente vai, graças a Deus, nunca acaba o vinho. Tem sempre o vinho. Ele era tão humano que o primeiro lugar que ele entra como um servo é num casamento. É lá o primeiro lugar que ele serve. Traz as talhas, bota a água. Fala, agora sai todo mundo. Que ele tinha um contato pessoal com o Pai, irmãos. Ele vivia na presença do Pai. Porque como nós lemos aqui, ele não só é o servo, mas é o que Pedro disse, ele era santo. Santo, mas tão humano, que ele entrou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Quase sempre. O seu lugar era sentar à mesa com Maria. Maria era aquela de Magdala, que tinha 7 demônios e que ela foi julgada em João 9. Era ela. Era aquela Maria. E ele não ia em nenhum outro lugar, senão a casa de Maria. Maria adorava. Marta servia. E Lázaro, quem é Lázaro? É aquele de João 11, que foi ressuscitado dos mortos. Entendeu como era a vida de Jesus como santo? Ele era humano. Pregava Galileia, Judeia, Cafarnaum. À noite, ele falava: discípulos, vocês não sei por onde vocês vão, não. Pedro, se você quiser ir para casa, você vai. Você vai para onde, mestre? Eu vou comer uma janta lá na Betânia. Ele era humano, amém, irmão? Se ele tivesse aqui, ele ia comer o nosso feijão carregado, amém? Ele ia bater papo, igual a gente bateu papo aqui, da ponte que cai. Ih, não é. Arquivo secreto. Mas ele era humano, irmão. Mas ele era também divino. E aqui no versículo que nós lemos, 15, Lucas diz que ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da vida. Então, Pedro, ele continua e mostra no versículo de número 18, de Atos 3, Pedro diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciaram por boca de todos os profetas, todo o Antigo Testamento. Se você for ver a revelação de Gênesis a Malaquias,
todos os profetas, todo mundo falou numa mesma proporção que viria alguém, da semente da mulher, seria um menino, pisaria a cabeça da serpente. Ele é o desejado de todas as nações. Ele está nas entrelinhas de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é uma anunciação dessa pessoa gloriosa. Essa é a mensagem de Pedro, irmão, não se espante não. Depois que o homem foi curado, Pedro prega o evangelho, amém? Quem é o evangelho? É o servo que é Jesus, é o santo que é Jesus, é o autor da vida que é Jesus. E no versículo de número 18, Lucas, na narrativa de Pedro, ele diz: Deus vai cumprir o que ele falou. Todo mundo no Antigo Testamento falou sobre ele. E diz assim, que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz. É a única mensagem que salva. É a mensagem da cruz. É o Cristo crucificado. É ele que resolve o problema de casamento. Filho desviado, mulher complicada, marido complicado. É a cruz. Nada além da cruz e da mensagem da cruz pode conduzir o coração do homem a encontrar a salvação. É esse aqui que Pedro diz, o Cristo que havia de padecer. É esse que nós pregamos, amém? Não é uma palavra teológica, bonita, poderosa, piedosa, não. A sua e a minha mensagem deve ser: Jesus Cristo se encarnou e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Irmão, prega o evangelho, amém? Vai tomar um café com uma pessoa no bar, prega o evangelho. Tá com amigos da prefeitura, prega o evangelho. Tá na marcenaria, prega o evangelho. Vai entregar os móveis à mulher rica da Zona Sul, prega o evangelho. Tá pegando tomate, prega o evangelho. Tá catando, tá varrendo o quintal, o vizinho botou a cabeça na cerca, prega o evangelho, prega o evangelho. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele teve que morrer. É o evangelho, irmãos. É o evangelho. E o versículo de número 19 é chocante. Que não só Jesus vai salvar o homem. É Deus que opera. É sim. É Deus que converte. É sim. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que dá fé salvadora. A fé é dom. Mas aqui tem uma coisa no versículo 19, que Pedro diz assim: vocês têm que se arrepender. Arrependei-vos. Olha agora. Pois e convertei-vos. Duas coisas diferentes. O arrependimento é o metanoia. O arrependimento é sim, eu estou indo nesse caminho e de repente eu encontrei esse Jesus que padeceu na cruz por mim. E essa palavra, pela obra do Espírito Santo, me convence que eu sou pecador, me convence que eu sou pecador do pecado, me convence da minha justiça pessoal que vai me levar para o inferno, sendo justo, tendo um bom trabalho, tendo uma boa educação. Sem a justiça de Cristo, você vai para o inferno muito bem educado, com 3 pós-graduação, com 5 mestrado, com 100 diploma na parede. E quem não estudou também vai para o inferno, com a sua justiça. Ele é analfabeto, ele lia a Bíblia de cabeça para baixo. Se lê de cabeça para baixo, eu conheci, lia de cabeça para baixo e aprendeu a ler de trás para frente. Mas foi salva, eu conheci uma irmã assim. Ela foi salva. Então, o que Pedro está dizendo? Que Deus, Romanos capítulo 2, versículo 5, ele dá arrependimento para a gente. Só que a gente abre o coração. É como Atos 16, que enquanto Pedro
Ali, Paulo, né? Paulo e Pedro e João, que buscavam um lugar para orar. Paulo, né? Paulo e João buscavam um lugar para orar. E ele chegou perto de um rio, onde havia Lídia, uma vendedora de púrpura que morava na cidade de Tiatira. E ali ele chegou perto, era um pregador do evangelho, começou a pregar. O texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que Lídia entendesse o que Paulo falava. Então, é Deus que dá arrependimento, que abre o coração? É. Mas também se lembra de Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, depois que eles ouviram que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, derramou o Espírito Santo, eles perguntaram: o que nós vamos fazer? O arrependimento é uma via de duas mãos, amém? Deus me dá e eu me arrependo. Amém, irmão? Deus me dá arrependimento, mas eu também tenho que me arrepender. O que tem de crente que não se arrependeram? Por isso Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós. Aí ele diz, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como a gente precisa tomar isso. Segundo, no versículo que nós estamos lendo de Atos 3,19, Pedro diz assim: e convertei-vos. As pessoas confundem arrependimento com conversão. Conversão é para a vida inteira. Conversão é o que eu falei ontem ali na pregação, é luta diária, é guerra interior. Você dorme crente, acorda ímpio, na metade do dia você vira crente, briga com a mulher e bate no filho, e briga com o funcionário, e briga com você mesmo. O homem é tão complicado que até ele briga com ele, uma eterna briga. Então aqui Pedro diz: convertei-vos. Você lembra de Pedro? Andou sobre o mar, viu Jesus operar milagre, multiplicar pão, peixe, viu Jesus transformar água em vinho nas bodas de Caná. Aí num certo dia, veio Pedro com os 12. Jesus era demais, né? Jesus não poupou Pedro. Ele olhou para Pedro e falou assim: quando você se converter. Ué, Pedro era convertido ou não era? Era. Só um pouco. Entendeu? Que a conversão é diariamente. A palavra grega para conversão é voltar-se para Deus. Hoje de manhã, antes de todo mundo acordar, eu voltei para Deus. Peguei meu celularzinho, Bíblia, estou fazendo um devocional Antigo e Novo Testamento, leio 2 devocionais de Piper, porque eu não acordo convertido, não. Acordo pensando na conta que eu tenho para pagar, o filho, e filho que é autista, e mulher que é complicada, e irmãos em tal lugar, e fulano e cicrano, irmão, a conversão é diária, amém? Então não se espante quando você acordar parecendo que é crente. Vai para a Bíblia, amém? Acordou balançado, você fala: ah, Senhor, me converte, Senhor. Ganha o meu coração, me atrai. Senhor, todo dia me atrai para ti, Senhor. Meu coração hoje não quer. Se lembra que nós falamos de Jeremias 17:9? Que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Ele é corrupto, irmão. Ontem eu dormi crente e acordei ímpio. Pensando em tomar café, quando subiu aquele cheiro gostoso. Eu falei: acho que nem... Aí a gente estava aqui já perdendo a hora da reunião. Aí, viu, a gente vai se perdendo, falando do Senhor, das coisas do Senhor. Mas é o que aqui Spurgeon diz uma coisa muito interessante. Spurgeon diz assim: arrependimento e conversão é deixar os pecados que nós amávamos antes. Lindo, né? Esse é o comentário de Spurgeon do livro de Atos. Quando ele fala dessa parte de arrependimento e conversão, ele diz que se arrepender e se converter, Charles Haddon Spurgeon,
é deixar os pecados que nós mais amamos. E tem coisas que a gente ama que não é pecado grosseiro, amém, irmão? Não é pecado grosseiro, mas é pecado. Acordar de manhã sem ler a Bíblia é pecado. Acordar de manhã sem orar ao Senhor é pecado, irmão. Que o conceito do pecado é tipo os 7 pecados capitais do catolicismo. É só coisa braba. Pecado para a igreja é fumar, é beber, é roubar. Os crentes acordam e não lêem a Bíblia. É pecado. Acordar de manhã sem falar com o Criador dos céus e da terra, que te regenerou, que te deu a filiação, que te fez filho dele. Ele está te esperando agora, naquele momento. Quando você desperta, a Joana até orou, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ela se renova de manhã. Aí a gente acorda com a misericórdia, a graça, a piedade, o amor de Deus e não lembra de Deus. Erra o alvo, pecado. Só que não é grosseiro, é o pecado branco, amém? É o pecado branquinho, que lá no interior você fala, não, eu sou crente há 40 anos, eu já oro. Eu pensava assim, não, à noite eu oro. Até que um irmão falou assim, você orou? Eu falei, não, irmão, eu oro. Ele falou, não, irmão, não é disso que eu estou falando, não, é que você está em pecado. Ele falou, se você acorda e não tem, você vai se desviando o dia todo, vai se perdendo o dia todo, irmão. E no final, seu coração vai entulhando um monte de coisa, aí que vem os sintomas desse pecado. É briga com a mulher, é discussão no trabalho, perde a calma. E você não foi à presença dele. Aí você passou o dia resolvendo as coisas sem a direção dele. Sem ele te guiar, sem ele te conduzir. Então, se converter, irmãos, é assim que se acorda, amém? Salvação é uma coisa, eu não estou falando que não somos salvos. Salvação é 3 estágios. Regeneração, que é o novo nascimento, a santificação e a glorificação. Esse período em que recebemos o dom da fé e o dom do arrependimento e o processo de conversão é hoje, amém? No passado, Deus já resolveu o seu problema. Quanto ao passado, não tem mais nada a ser feito. Você foi salvo pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não fez nada, não de obras para que ninguém se glorie. O estágio presente é você que faz, amém? Tem que acordar e pegar a Bíblia no smartphone, a Bíblia física, colar um pedaço dele. O irmão falou, eu sou tão difícil para pegar a Bíblia que eu colei na casa. A casa dele tem salmo aqui, tem provérbio. Ele falou, eu falei, por que esse negócio? Ele falou, porque eu tenho dificuldade. Então eu acordei, no espelho do banheiro tá lá, o Senhor... Cola os versos, já viu? Cola na casa, você tem dificuldade, espalha. Porque o processo hoje é de Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é você que desenvolve, não sou eu não, amém? É você que desenvolve. Não é a minha pregação que desenvolve. É o seu coração rendido, é a sua vida devotada, é o seu ser entregue à presença de Deus. Você tem que dar algo para o Senhor. Tem que ser igual Davi. Depois que fez o censo, Natan chegou, Deus não gostou disso não. Ele era o rei. Ele podia mandar prender o profeta e matar o profeta. Davi olhou, Deus não gostou não. O profeta tem que ser ousado, né? Falar com o rei Davi contrito, ele falou, e o que eu faço? O profeta falou, você não precisa fazer nada, você é o rei. Deus vai te perdoar. Ele falou, não tem nada que eu não deva comprar ou pagar ao Senhor. Processo de santificação, você tem que se doar, sua vida, seu tempo, sua casa, sua família, tem que ter tempo para Deus. Deus opera? Filipenses 2:13 diz, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar segundo a boa vontade dele. É assim,
É a responsabilidade humana e a soberania de Deus. É eu que estou lendo, é você que está lendo a Bíblia, mas Deus colocou o desejo. E quando eu não tenho desejo, pede. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Conversão tem que pedir quando não tem força. Às vezes eu faço assim, irmão. Eu falei, Senhor, eu tenho que pregar 4 mensagens. Essa semana é a 4ª mensagem, irmão, que eu estou pregando. Eu acordei na terapia com meu filho. Eu fui para dentro do banheiro da clínica. Falei, eu não estou conseguindo terminar a mensagem. Me ajuda, Senhor. Olhando para o espelho. E os outros batendo na porta. Oh, tem gente. Eu falei, é o lugar que eu tô botando meu coração pro Senhor, porque o Senhor falou, batei, batei, dá-se-vos-á o quê? Boa medida, recalcada e transbordante. Irmão, ele transborda. Eu aqui, ó, morto. Garganta pegando fogo. Mas ele derrama. Amém? Então, desenvolve, amém? Desenvolve a salvação. Abre o coração. Ponto final é que a glória já está resolvida. Então, a regeneração e a glorificação está resolvida. A conversão é todo dia. Não é salvação. Grêmio Paranaguá, assim, ele diz assim, não confunda anonimato com anão no mato. Tem gente que confunde salvação com conversão. Salvação aconteceu. Fui salvo. Todo aquele que nele crê será o quê? Salvo, do grego soteria. Só que é 3 estágios. Passado, presente, futuro. Aonde é a conversão? Hoje. É hoje que você tem que ler a Bíblia. É hoje que você tem que orar. É hoje que você tem que congregar. É hoje que você tem que estar com os irmãos. Aí igual o irmão, ó. Ah, não sei, não vai dar. Onde ele veio? Veio correndo, botou a mulher dentro da moto, cara. Veio da moto? Veio de carro? Eu falei, será que veio de moto? O irmão tem uma igreja? Mas veio. Então que o Senhor nos dê graça, amém, irmãos? Para a gente entender que a mensagem do Evangelho é suficiente para converter o nosso coração e nos guiar até a volta dele. Né? Então que o Senhor nos dê graça. Te louvamos nessa manhã. Louvamos a Ti pela grandeza da Sua palavra nessa manhã. E vermos como Pedro usou toda oportunidade de poder, milagre, tudo que aconteceu não para trazer glória para o ministério dele, não para ser honrado pelos homens, mas para declarar que Jesus é o servo de Deus, ele que veio para servir, como um modelo para todos os crentes nessa era, e todos nós também possamos servir uns aos outros. Servir café para os irmãos, fazer almoço, visitar, socorrer, comprar cesta básica. Senhor, nos ensina a servir como igreja. Nos ensina a andar do lado dos outros, amá-los, que também possamos ser como o Senhor, que era aquele Cristo poderoso, Jesus, aquele que Pedro disse, para onde iremos nós, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, Tu eras o santo, Senhor. Que também sejamos santos na nossa casa, sejamos santos no trabalho, sejamos santos na rua, sejamos santos, ó Deus, como a igreja deixou de ser santa, porque acha que tem que ser santo na reunião, na comunhão. Ó, tem misericórdia de nós. Nós queremos ser santos, Senhor, cortando a grama, varrendo a casa, lavando a louça, dirigindo o carro. Nós queremos ser santos de forma tão ordinária que as pessoas dizem, eles são tão comuns, igual a nós, mas eles têm um diferencial, que eles são separados. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o único modelo de santidade. Todas as outras santidades são falhas. Também te louvamos pela tua grandiosa salvação. Como o escritor os Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por isso o Senhor é o autor da nossa salvação. Tu és o autor da vida. Obrigado, Senhor.
porque a salvação não está nas nossas mãos. A salvação não está nas nossas escolhas, nas nossas maneiras, não está na igreja, não está no dízimo que damos, no batismo nas águas, nem na Santa Ceia. A salvação está em Jesus, em te conhecermos, em vivermos com relacionamento vivo, como Enoque, andando com Deus, andando com Jesus. Todos os dias, Senhor, nos ensina a andar com o Senhor. Muda a nossa visão, Senhor, de salvação. Nos ensina a desenvolvê-la. Nos dá força quando estivermos fracos. Nos ampara quando não conseguirmos orar. Senhor, seja conosco. Abençoe os irmãos de Miguel Pereira, que eles tomem a sua palavra, que não volta vazia, como Isaías diz, mas antes ela vai para cumprir aquilo que o apraz. Que a sua palavra seja praticada, seja vivida. Não queremos aqui ficar falando teologia, nós queremos levar a palavra que é espírito e é vida. Como Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavras que dão vida eterna, Senhor. Que essa palavra seja prática na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, que possamos dar Jesus às pessoas, ensiná-los sobre Jesus. Fica conosco, Senhor, ainda nessa manhã, em nome do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus.